Algumas pessoas acreditam que o temperamento que mais vai ter problemas emocionais é o melancólico e que possivelmente o colérico nunca tem problema emocional nenhum, mas eu tô nesse vídeo aqui para te falar que isso é uma grande mentira. Vocês pediram e hoje a gente vai falar sobre o colérico e o emocional dele, então fica comigo até o final desse vídeo. Olá, seja muito bem-vindo ao Temperamentando. Eu sou a Ruth Gomes e nesse vídeo eu quero falar com você que é colérico ou você que conhece algum colérico sobre a vida emocional desse temperamento. Em um outro vídeo, a gente chegou a comentar aqui sobre essa parte emocional do colérico, que muitas vezes é um pouco negligenciada, e eu perguntei a vocês se vocês queriam saber e teve muito comentário falando que sim, que queria um vídeo só para isso. E hoje a gente vai falar então sobre o emocional do colérico. Então já vai dando like nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações também para você receber toda vez que a gente postar um vídeo novo. Então, vamos lá agora falar da vida emocional do colérico. Nesse ano que passou, de 2022, eu tive muita oportunidade de fazer bastante consultoria com pessoas do temperamento colérico, além de também ter uma convivência com muitos coléricos. E uma coisa que eu percebi é que ele é um dos temperamentos que mais tem problemas emocionais gerados, né? De transtorno que eu tô falando, não transtorno tipo TDAH, autismo, que já vem com a pessoa desde nascença, mas transtornos e síndromes que são geradas depois por outras situações. Sem brincadeira, eu acho que o temperamento colérico foi um dos mais, do pessoal assim que mais tomava remédio, de pessoas que mais são medicadas. E eu não tô falando que isso é necessariamente uma tendência do temperamento, mas é uma coisa que pode acontecer com pessoas que têm esse temperamento e você já vai entender por quê. Em algumas consultorias e conversando no dia a dia, eu percebi que tem algumas síndromes e alguns transtornos que começam a aparecer com frequência em pessoas que têm o temperamento colérico. E eu anotei 3 para vocês, tá? Não são só essas, mas eu achei legal focar em torno dessas aqui, principalmente pela motivação, pelo que gera isso nesses coléricos. E os 3 transtornos são síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizada e a síndrome de burnout. E eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre cada um desses transtornos aqui e fazer a correlação com o temperamento colérico. O primeiro que eu anotei aqui foi a síndrome do pânico. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês o site da fonte que a gente tirou as informações, para caso você queira se aprofundar um pouquinho mais sobre como essa síndrome se manifesta. Mas, em geral, resumidamente, vou até ler aqui para vocês, a síndrome do pânico ela pode ter origem em situações de estresse extremo, como, por exemplo, uma crise financeira, a perda de um ente querido, brigas, ou seja, essas situações que geram um estresse muito extremo na pessoa. O transtorno de ansiedade generalizado pode ter causa genética, fatores ambientais, no sentido de trabalho muito estressante, estresse contínuo na escola, nos estudos, esse tipo de ambiente que ele está falando, alcoolismo e preocupações crônicas também, ficar muito tempo pensando em uma única coisa. E o burnout é tipo uma depressão relacionada ao ambiente de trabalho, só ao trabalho, e muitas vezes a pessoa trabalha tanto de forma exaustiva que o próprio corpo para de responder, como se fosse assim um pedido de socorro para a pessoa olhar para aquela área também. Então, se vocês conseguiram perceber, esses 3 problemas que eu anotei aqui, eles estão relacionados com o estresse contínuo, com um exagero do esforço. E quais são as causas que podem estar trazendo isso de uma forma mais intensa sobre os coléricos do que até mesmo nos outros temperamentos? Primeiro de tudo, é porque às vezes o colérico acha que aguenta mais do que aguenta. Se vocês conseguiram ver aqui do que eu falei, são situações de estresse estendidas, ou seja, às vezes o colérico mesmo está se expondo a situações que não era para ele se expor de uma forma muito prolongada. E aí ele permanece naquilo e isso acaba trazendo problemas emocionais para ele. Outro ponto que eu percebi também, até conversando com essas pessoas, é a falta de expansão. Em que sentido?
Por exemplo, às vezes o colérico está num lugar em que ele é obrigado a trabalhar com um tipo de pessoa. E a gente sabe que nem todo mundo é florzinha, nem todo mundo é flor que se cheire, é anjinho. E algumas pessoas, às vezes, sim, vão fazer alguma coisa para prejudicar. Só que muitas vezes esse colérico, no caminho para o amadurecimento, nessa tentativa de não ser uma pessoa que age de uma forma ruim, ele fica se expondo àquilo e guardando, e a pessoa fala alguma coisa e ele não consegue expandir, ou às vezes até mesmo situações um pouco mais repressivas, onde ele não pode se expor, onde ele não pode falar nada para alguém, porque aquele chefe lá, ele pune todo mundo, e se ele falar alguma coisa vai acabar prejudicando todo o resto. Então, às vezes, para proteger esse todo o resto, ele acaba não falando aquilo que ele queria, que ele gostaria, ou se expondo, se expandindo, no caso, da forma como ele deveria. E o terceiro ponto é tentar ajudar todo mundo. O colérico é um temperamento que a gente sabe que tem capacidade de fazer as coisas, que ele gosta de estar na ação, ele gosta de estar com a mão na massa, resolvendo o problema, delegando funções, nem sempre as funções que precisaria, mas colocando coisas para as pessoas fazerem o tempo todo. Só que muitas vezes ele não delega, ele quer pegar para fazer no lugar da outra pessoa porque ele acredita que ele é o melhor para fazer aquilo, e aí ele se sobrecarrega. Então a gente consegue perceber nessas três situações que existe uma sobrecarga em cima desse colérico. E, gente, eu acho que é um dos temperamentos mais prejudicados quando ele é impossibilitado de expandir, justamente porque isso se manifesta no corpo. Como eu falei, com essa síndrome do pânico, a pessoa tem que tomar remédio simplesmente porque ela não conseguiu se posicionar ou falar alguma coisa que ela precisava, se manifestar da forma como ela gostaria, por um período muito prolongado. Então, o que isso tudo aqui tem a ver com a estrutura do colérico que a gente sempre fala? O colérico, ele é quente, ou seja, expansivo e seco, ele fica marcado pelas situações. Então, muitas vezes, ele vai se expondo a situações que ele não tem poder para resolver ou que ele não pode mover ali agora, e isso precisa ser cuidado. Existe solução para isso, tá? Mas eu tô falando para você que é colérico, já começar a ficar de olho. Se você tá apresentando alguns sinais aí de irritabilidade maior do que deveria, maior do que de costume, talvez no seu ambiente de trabalho, muitas vezes é preciso falar que infelizmente isso também pode acontecer em igrejas, de às vezes você tá vivendo numa situação que você acha que é para ser vivida porque é da vontade de Deus, porque você tá num ambiente desse, sendo que na verdade não é. Nesse ponto aí, nesse caso, se for isso, vamos dar uma olhada na Bíblia aí para ver se você não tá aguentando até fardos maiores do que deveria. E por que eu tô falando isso, gente? Eu não tô falando que todo colérico vai ter síndrome do pânico, nem desenvolver nenhum transtorno desse aqui. Também não tô falando que todas as igrejas são lugares que fazem mal, e nem que todo colega de trabalho vai querer te apunhalar pelas costas, mas são coisas que precisam ser observadas, porque às vezes o colérico tá tão afã de fazer, de resolver, de ir pra frente, de realizar, que ele não presta atenção nos detalhes, ele não presta atenção que quem tá do lado dele às vezes está sugando as energias dele, principalmente quando ele tá tentando evoluir para não ser egoísta. Às vezes a gente perde um pouco a mão ali de como fazer, né? Da mesma forma que, por exemplo, fleumáticos e melancólicos, quando estão tentando expandir, eles começam a perder o freio, às vezes falam o que não deve. Quando a pessoa tem um temperamento quente, ou que é colérica no caso, e está tentando ser mais auxiliar, né, prestar um pouco mais atenção nos outros, pode ser que sim, as pessoas queiram fazer ela de boba. Inclusive, se você tem um aporte úmido, se você sabe que é colérico brasa, olha por esse lado também, porque às vezes você olha tanto para a necessidade das pessoas que você acaba indo um pouquinho além do que deveria. E o que é que você pode fazer para não chegar nesse ponto aqui? Primeiro, começar a dizer um pouco mais de não. Eu sei que às vezes você tem muita energia, né, para resolver problema, energia para ajudar fulano de tal no trabalho, energia para falar sim para o chefe fazer uma coisa que ele está pedindo, energia para fazer parte de mais um departamento na igreja, né? E igreja isso costuma acontecer muito, gente. Então, às vezes você tem realmente essa disposição, só que conforme você vai entrando nesses projetos, você vai deixando de se cuidar. Não que necessariamente
fazer parte desses projetos é sinônimo de não se cuidar, mas a nossa vida tem 24 horas, o dia de todo mundo tem 24 horas, você tem que aprender a se gerenciar nesse meio tempo. O colérico, às vezes, ele consegue fazer as coisas tão rápido que ele nem percebe, só que a saúde emocional dele está sendo negligenciada, a sua saúde emocional pode estar sendo negligenciada com toda essa sobrecarga. Então tente falar um pouco mais de não vai matar ninguém, você não vai morrer por isso, outra pessoa também não vai morrer, então diga mais não. E principalmente comece a prestar atenção no seu emocional, faça terapia, não deixa chegar nesse ponto de você não saber mais lidar com isso. Eu tô vendo também que é muito comum o colérico só começar a procurar essa ajuda quando ele já tá precisando tomar remédio. Então esse é um tipo de coisa que você tem que começar a procurar antes. Se você sabe que você é colérico, tá assistindo esse vídeo e tá, mas eu não tô com nada disso tá acontecendo comigo, tô sabendo gerenciar muito bem, meu conselho é, arruma um terapeuta agora, antes que você precise arrumar um terapeuta e um psiquiatra para te receitar um remédio, porque eu tô falando de coisas sérias, tá, gente? Eu conheço coléricos que não conseguem mais dormir direito, pessoas que estão tendo várias alterações no cotidiano delas porque elas não souberam, não é que elas não souberam lidar com o emocional delas, mas elas foram expostas por muito tempo e só procuraram ajuda depois de estarem com muito tempo expostas àquilo. Então, procura ajuda agora. Se você é do tipo de colérico que gosta de virar à noite trabalhando, dizendo sim para as demandas dos outros porque você dá conta, come muito mal porque tem que comer rápido para voltar para o trabalho logo, para com isso hoje, tá? Começa a comer melhor, a dormir melhor se você não tem problemas para dormir, porque isso é essencial para o seu humor e para os seus hormônios continuarem trabalhando ali da forma certa. No ambiente de trabalho ou até mesmo na igreja, o que você precisa fazer? Às vezes a gente quer se manifestar, o colérico principalmente, ele quer se manifestar, mas ele não quer se manifestar ao mesmo tempo, porque ele sabe que não pode ser rude, ele sabe que não pode ser grosseiro, e ele sabe que se ele pegar para se manifestar ali agora, ele vai ficar nervoso. Então, às vezes, ele prefere estender até o último momento, onde ele não aguenta mais, para depois se expressar, se ele se expressar depois de tanto se segurar. Então, procure uma forma diferente de falar alguma coisa que você queira, mas não deixa de falar, né? Vamos dar um exemplo, você tá na igreja, estão te sobrecarregando lá, te colocando para fazer tudo, e você não quer falar aquele não grosseiro, procure pensar bem, isso daqui tá afetando, eu tô vendo que eu tô sem tempo para fazer isso, eu tô vendo que eu tô tendo que correr aqui e ali, né, fazer umas coisas assim que estão me atrapalhando, então eu vou pegar e vou conversar com a liderança e vou falar que eu não quero mais esse cargo aqui, simplesmente porque tá me atrapalhando. Gente, isso não é errado, tá? Pelo amor de Deus, a gente tem que priorizar também a nossa saúde emocional. Não é você ficar se descabelando para resolver o problema dos outros que vai fazer você ser uma pessoa maravilhosa. Por fim, faça esportes, porque isso é necessário, isso é muito saudável, principalmente para pessoas que têm muita energia, e delegue funções para outras pessoas. Para de ficar fazendo tudo para todo mundo, achando que, fulano não vai saber fazer, eu faço melhor do que ele, então tem que ser eu fazendo. Mães em casa, principalmente, que são assim, né? Se eu não limpar, ele não vai limpar direito. Deixa ele limpar igual o nariz, né? Deixa o filho lá limpar um pouquinho igual a cara, mas deixa ele tentar aprender, ensina, orienta, mas deixa as outras pessoas fazerem também. No trabalho a mesma coisa, na igreja a mesma coisa. Dê um tempo para as pessoas fazerem, principalmente se você é líder. Muitas vezes o líder, ele quer mandar as pessoas fazerem, mas quer que elas façam agora, e se elas não fazem agora, eles mesmos vão lá e fazem, e quando você vê ao longo do seu dia, teve vários episódios assim que você ficou fazendo pelos outros e não conseguiu um tempo para você. Então, respira, delega a função, deixa a pessoa fazer, dá o tempo para ela fazer, não fica apressando, não fica correndo. Se você colocou na mão dela, dá aquela bisbilhotada de vez em quando, mas não toma para você. Isso faz toda a diferença. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, entendido o que eu quis dizer. Colérico, pelo amor de Deus, cuida desse emocional, para de ter resistência com terapia, hein, que isso vai te fazer bem, ter alguém para falar. Não se esqueça de curtir esse vídeo aqui, se inscrever no canal, dá uma olhada aqui também na descrição, porque se você quer conhecer mais sobre os temperamentos, a gente tem o nosso e-book. Se você quiser fazer uma consultoria comigo para ter certeza se você é colérico ou não, a gente tem a nossa consultoria, os links estão todos aqui embaixo na descrição, dá uma olhada que eu tenho certeza que tem coisa ali que vai te ajudar. Muito obrigada por ter ficado com a gente até aqui e até o próximo vídeo.